Acho que foi, né? Então, só para dizer para vocês que a partir de agora, né, tá sendo gravado, as pessoas possam assistir e desfrutar de alguma maneira. Eu estou aqui à disposição de vocês. A ideia desse encontro surgiu para tentar tirar dúvidas, para abrir esse espaço de conversa, É a segunda vez que nós fazemos, tá? Nós fizemos e foi muito legal porque os assuntos foram muito diversos, bem interessantes que normalmente pode ser que não sejam abordadas nos nossos cursos. Então, a ideia, e aí, Evandro, então a ideia dele é fazer com que a gente tenha um bate-papo diferente e que abra essa via, mais uma via de comunicação em frente. Então, só para adiantar para vocês, eu tenho uma relação aqui, escreveram, tem 23 pessoas inscritas, e a ideia é que eu sorteie 5 pessoas dessa lista para me fazerem perguntas. Obviamente, se as pessoas não estiverem aqui, né, por algum ou a gente acabar essas 5 respostas antes do tempo de 1 hora, a gente fica batendo papo a nossa de conversa, tá bom? Então, vou dar uns minutinhos aí só para o pessoal se conectar, 1 e 2 agora. Daqui uns 2 a gente já começa. Se alguém quiser abrir o microfone e puxar algum assunto, eu estou. Alexia, você fala português? No, Você, você entende hola, o que eu falo? ¿cómo? Se você me compreende, Sí, o que eu sí, digo? más o Sim? menos. Se você puedo falar despacio e ser um pouquinho de espanhol. Então, se te ajuda, puedo falar em espanhol. Así sí, gracias. No, por nada, por nada. ¿Estás en qué ciudad? Yo soy de Córdoba. Córdoba. Hace frío, ¿no? Ahora. Mucho frío. Sí. Estuve en la internet, hay un montón de nieve, ¿no? Nieve, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que bueno. O pessoal, aí a gente tem a Alexa da Argentina conversando com a gente de Córdoba, e eu só estava dando as boas-vindas para ela e falando que eu vi pela internet que está muito frio com bastante neve, então só dando as boas-vindas. Então, aqui da lista de vocês, que eu consigo acompanhar os nomes, tem o Fernando, né, que está, e o Evandro, eu não vi você aqui na lista. Então, já que o Fernando está por aí, Fernando, fique à vontade para abrir o microfone e me fazer uma pergunta, por favor. Beleza, então, Marcela, boa tarde novamente. Boa tarde. A pergunta seria uma curiosidade, vamos supor, quando está tendo um lance, aí a gente rebate a bola, no movimento ela bate 2 vezes na raquete. Tá valendo ou tá em questionamento aí essa situação, entendeu? Tá, tá. O Fernando ele fez a pergunta num rebate. Então, quando a gente faz um gesto e dá essa sensação de que a bola enroscou a gente faz. Ó, meu filho ali atrás, ó, tentando roubar a imagem, ó. Se faz no mesmo gesto, em um único gesto, não é considerado 2 toques, Fernando. Então, por mais enroscar a bola na raquete, tá? Agora, obviamente, se você der um tapa para cima e uma outra, nós estamos falando de 2 gestos, aí é infração. Mas quando a gente faz um único movimento e a bola dá essa sensação de que ela ficou amarrada na raquete, o jogo segue. Beleza, obrigado. De nada. Aconteceu isso em campeonato, Fernando? Fernando? Não, aconteceu mais num bate-bola com a turma. Tá, Aí levantou o questionamento, ó, vale ou não vale? Aí, queria tá. saber se tivesse alguma atualização diferente do que foi passado, né? Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Inclusive, eu fiz um curso de arbitragem para ver se tinha alguma mudança nas regras. E basicamente é tudo igual. E essa regra, consigo te afirmar que segue sendo a mesma, tá?
sendo a mesma, tá? Alexia, entendeu? Sí, preguntó sobre, sí, sobre el golpe, si pega dos veces en la, si es en el mismo gesto, está bien, digamos. Si es dos Perfeito. veces adrede, no vale. Isso, ¿Está assim bien? é. Sim, sim. Las preguntas, Então, una, assim, una consulta. Las preguntas tá. que a ver si entendí la consigna, ¿son preguntas que te van a ir haciendo de cualquier aspecto del beach? De lo que sea. De clases, de torneos, de lo que sea. Ah, ok, ok. Ok? Então, pessoal, ó, o Fernando aí ele fez uma pergunta sobre regras. Eu tenho aqui com Mari, aqui está como Ana Mari, mas não é a Ana Mari, mas não é a Ana Amigo. O Gabriel Henrique está inscrito. Isso que eu estou falando inscrito é o pessoal que fez pelo formulário, tá? É só para eu ter controle de quantas pessoas iriam conectar. O Júnior, não sei dizer quem é o Júnior. Júnior, se você quiser abrir o microfone e me dizer quem é você. Cris, eu acho que a Cris Machado está inscrita. Evandro fez o formulário, então eu não peguei seu nome porque eu peguei há mais de 10 minutos, Evandro. Vamos lá, eu acho que dessas pessoas que estão aqui conectadas, que fizeram a inscrição, eu acho que dá para todo mundo abrir uma pergunta. Fazer alguma pergunta? ¿Yo puedo Evandro, preguntar? sí, claro. Acá en Argentina se está, digamos, desarrollando el beach. Todavía no hizo una explosión como en Brasil. Y justamente, bueno, estoy bastante involucrada, digamos, en el desarrollo de algún modo de lo que está haciendo el beach tenis en Argentina. Y hay una falencia que estamos queriendo armar, si se quiere, con la Asociación Argentina de Tenis y las federaciones, porque no sé cómo es en Brasil, pero acá en las provincias hay federaciones de tenis y la Asociación Argentina es la que regula, digamos, con las federaciones el tenis. Y el beach está dentro. No Así sé si es, en Brasil. exactamente. Sí. Ah, Hay una que es solo beach tenis y otra que es tenis y beach tenis. allá hay hay Sí. dos formas. Bueno, acá está queriendo ser unido con las federaciones y la asociación que regule. Y bueno, por ejemplo, el actual reglamento de las competencias eh, lo tomaron, digamos, del tenis, de seniors, por ejemplo, de ITF. Y yo traté de pensar que por ahí podríamos tomar ejemplo de ustedes, de Brasil, digamos, y conseguí el reglamento de allá para tomar ejemplo. Lo que pasa es que si te largo a preguntar, tengo 1000 preguntas. Entonces, mejor que hablamos te dejo mi teléfono y ¿tienes Bueno, WhatsApp? sí, WhatsApp? Sí, sí. WhatsApp, sí. Y así me preguntas Bueno, lo que sea y te puedo ayudar. bueno, muchas gracias, porque No, está por bueno, nada. digamos, tomar ejemplo de ustedes, digamos, que ya en cuanto a todo, por ejemplo, la selección, que yo soy jugadora de la selección. Es como que el criterio que tienen, por ejemplo, para seleccionar a los jugadores, es una pregunta que me hago. ¿Vos la sabés, por ejemplo? Hay Sí. como, hay como un criterio que siguen. Acá por ejemplo, bueno, son cositas. Acá, por ejemplo, tratan de basarse en un ranking nacional y el ITF. Pero bueno, es como que cuando están las competencias afuera, los sorteos son por ITF. Entonces, bueno, hay como una cuestión ahí de que todo está por armarse. Entonces está bueno como tomar ejemplo y saber me interesa saber y charlar con gente de allá para poder tomar ejemplos buenos, digamos, de cosas que estén funcionando. Ok, voy a hablar en portugués ahora para que sepan. En portugués ahora Ok, para que sepan lo que estamos hablando, dale. ¿ok?
é da Ok. Argentina. As coisas por lá, ela disse que estão começando a se fortalecer, que eles pensam em tomar as coisas que o Brasil faz como exemplo, mais desenvolvido e tem se tornado um polo já há algum tempo. Então, uma das dúvidas que ela tá tomando um pouco à frente disso. Ela me pergunta entidades, né, se são entidades só de beach tênis ou se tem algum especificamente o beach tênis. Eu falei para ela que aqui no Brasil nós temos os dois formatos. Falou que tem um monte de dúvidas, eu me coloquei à disposição para ajudá-la depois. Mas uma das coisas que ela fez a pergunta agora é se seleções são escolhidas. Então, como são feitas as seletivas, digamos assim, para competições que são, por exemplo. Então, Alexia, eu vou falar em português. Se você não entender, me pergunta e eu te falo em espanhol. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Tá. Então, aqui no Brasil, basicamente, existem diversas ações que são por equipes. Desde as que os próprios jogadores formam as equipes entre jogadores para formarem equipes, como aquelas que a gente representa o Brasil ou alguma cidade ou algum estado através de uma competição, uma entidade, seja ela, por exemplo, CBT, alguma federação, uma confederação diferente. E essas competições por equipe, basicamente, elas são feitas ou por ranking daquela entidade, por alguma competição que é designada como a competição que vai definir quem vai ser convocado. Então, o que é importante, que quando vocês tenham, queremos criar uma equipe para representar a Argentina em um campeonato, qualquer um campeonato aí, forem fazer isso, vocês têm que determinar quais são os critérios. E minha sugestão pessoal, eu acho que ranking é o melhor cenário possível. Por quê? Para a pessoa estar no ranking, ela teve que ganhar competições ou fazer pontuações no ranking. Então, eu sou ex-jogadora de tênis. Joguei tênis minha vida praticamente toda profissional. Joguei bastante beach tênis profissional também. O que hoje é mais feito é determina quantas vagas são por ranking e deixa vagas para critério técnico. Então, por exemplo, pega uma ou duas, você define. Mas a minha ideia, esse é o melhor cenário, porque você tem o ranking, mas você tem a liberdade de escolher uma pessoa que esteja naquele momento jogando muito bem, mas que não esteja muito bem ranqueada. Claro, Sugestão. porque, por ejemplo, hay jugadoras que juegan muy bien y no pueden estar viajando y jugar los torneos, entonces, y juegan muy bien. Entonces está buenísimo esto de decir, bueno, está bueno lo del ranking, pero también tener como un criterio, o sea, como un ítem donde el capitán o capitana pueda... É como se fosse um convite. Então, com o técnico, ela falou que existem pessoas, pessoal, que jogam muito bem, mas que por N condições, seja por dinheiro ou por agenda de trabalho, não podem ficar viajando muito bem, né? Então, é isso que ela está falando. Nada, gracias. Não por nada, Alexa, que é isso. Eu acho que esse é um caminho muito, porque você consegue privilegiar as que estão no ranking e também muito bem. E aí se torna uma motivação dos dois lados, tanto para quem como para nível técnico. Exacto, perfecto. Okay? Gracias.
Perfeito. Depois, você faz parte do nosso grupo VIP? Sim. Você está no grupo? Ok. O telefone que escrevo por lá é o meu telefone. Pode me mandar mensagem do que você tiver dúvida, ok? Gracias. Ok, Não, gracias. sem problema. O Gabriel falou que o meu áudio às vezes está duplicando. E o Fernando falando. E o Fernando falou que também. Eu vou tentar mudar. Ficou mudo agora, Marcelo. Tá mudo. Continua mudo. A frase duplicada, Marcela, não é com frequência. Tá, Às vezes acontece. E tem momento que é beleza, mas aí de repente duplicou aquela última frase que você falou, entendeu? tá bom. Aproveitando, parece que o Evandro Bianco tá querendo fazer uma pergunta aí. Sim, sim, já vou chamá-lo. Muito obrigada, Fernando. Evandro, por favor, fale. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, beleza. São duas perguntinhas numa, Bora lá, rapidinho. bora lá. Uma é se estão começando aí também a fazer em São Paulo, aqui em Porto Alegre começaram a fazer, tá? Eu não sei se só Porto Alegre ou em outros lugares deve estar acontecendo, que são alguns locais que as academias estão colocando no portfólio o beach tênis. Redes grandes, tá? Engenharia do corpo, usina do corpo, não sei se já ouviu falar. E estão começando a colocar isso no portfólio. E eu não sei ainda direito os valores que vão ficar. Até estou indo logo mais fazer uma entrevista em uma. E queria que tu me desse uma dica do que seria o ideal para eles estarem pagando, porque eu imagino que seja um valor hora abaixo das aulas particulares que a gente dá, tá? Creio eu, né? Estou imaginando, pelo que eu sondei e ouvi falar. Daí o meu medo é que isso transforme meio geral, né? E até que ponto vale, né? Porque Tá. querendo ou não, os alunos caem direto para a pessoa. Às vezes a gente ganha na quantidade, né? Não é nem no Sim. valor maior. E a outra pergunta é se tu tem alguma opinião sobre a mista, alguma tática, ah, uma tática para mista específica. Tu acha que tem que ser engessado? O homem está sempre entrando ali naquela bola das mulheres, na maioria das vezes. Homem na esquerda, deixar mais nossa esquerda ali aberta. Eu ando enfrentando alguns jogos na mista, que é o que eu gosto aqui em Porto Alegre, que eu faço ranking, e acabo às vezes tomando muito no meu backhand, né? Mas tem muito professor aqui que, não sei se é por eles serem profissional ou até da categoria muito acima, que ficam nos dando essas dicas de deixar mais aberto. Mas como eu estou na categoria C, acaba que essas dicas não estão ajudando tanto. Não sei se é uma visão deles mais de Pro ou de A. Então, são essas duas perguntas aí. Tá. Beleza. Vamos lá. Primeiro falar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já tem há algum tempo que algumas redes grandes, né, começaram a divulgar o beach tênis e muitas das vezes, Evandro, em espaços adaptados. Então, por exemplo, tem uma grande rede de academia aqui em São Paulo que se chama Competition, um rooftop, uma parte de cima da academia em uma das unidades dela, que é um gramado artificial, e lá colocaram uma rede, daquelas redinhas que vendem na Decathlon, sabe? Que é uma rede, parece meio de badminton. Então, e aí estão fazendo em espaços adaptados. Eu acho assim, como você disse, você vai ganhar no volume, porque uma academia desse porte, ela precisa de pessoas para que haja um lucro. E hoje, se você chega para ser aluno de uma academia dessa, pensando principalmente em ensino infantil, você paga uma mensalidade, fosse um clube, e a criança ela tem direito, ou a pessoa que vai fazer academia, ela tem direito a fazer ali os horários que a academia oferece, tá? Eu te falo isso porque eu fiz uma atividade de beach tênis nessa rede de academias já há alguns anos. Então, essa era a mentalidade deles e essa é a mentalidade que eles continuam. E hoje, aqui em São Paulo, basicamente quem nutre essas redes de academia com professores são empresas que trabalham com professores para diversas modalidades esportivas. Então, por exemplo,
Então, por exemplo, tem uma aqui em São Paulo, eu conheço o dono, até para não citar nomes nem nada, mas eles têm professores que é uma empresa que tem condomínios, em escolas, em academias, que aí são professores a receberem um valor hora-aula menor, tá? Porque atendem essa gama de modalidade esportiva. Pensando no nosso modelo de negócio, Evandro, você me conhece e você sabe que eu sou bastante defensora do nosso trabalho, tá? Então, peraí que alguém colocou algum quadro aí de visualização. Samsung. Precisa fechar aí, galera, por favor. Interromper aqui, pronto. Então, eu acho que nós podemos seguir nós enquanto professores e tentar manter uma coisa favorável para os professores de isso. Eu sei da sua qualidade. Então, se você está me dizendo que você está indo se você vai atuar como professor dessa rede de academias, eu acho que você tem que ganhar do que você ganha e nunca para menos. Por que para mais? Porque você precisa estar ciente que você vai atender muito mais alunos ao mesmo tempo. Então, vai te dar muito mais trabalho do que você tem hoje na quadra com 4, 5 ou 6 pessoas que você dê aula, tá? O beach tênis, ele é uma moeda de negócio muito valorizada. Então, se tem um momento bom para a gente negociar oportunidades de emprego, esse momento é agora. Né? Não é à toa que as academias estão levando o beach tênis para ser mais uma das coisas da grade que eles estão oferecendo. Então, eu acho assim, que você tem que negociar, eu acho que você tem que entender como é o modelo real, porque você vai estar lidando com muito mais pessoas. Então, quando eu fui fazer essa rede de academias, eu tive 15 alunos ao mesmo tempo, tá? E são 15 pessoas que você pode ter. Tem uma noção de beach tênis, 3 que nunca pegaram na raquete, 4 que já jogam bem, 2 iniciantes, então assim, vai ser uma muvuca. Então, entender quantas pessoas você vai atender. Vai ter uma distribuição de nivelamento? Auxiliares, que uma coisa para se considerar é isso, pegar estagiário para colocar junto com você para organizar essa área. Então, a minha ressalva para você é essa. Eu te conheço. Se eu não te conhecesse e você for um professor iniciante, eu ia falar para você, garanta de outros profissionais para que você tenha controle da qualidade da aula. Agora, o que você vai ganhar, você vai ter que saber se é uma coisa boa ou não para você. Agora, como eu te conheço, é do que você ganha para mais. Agora, não vai ser que você que vai ficar lá na quadra. Vai ser professor seu, alguém que você vai treinar, aí a gente começa a mudar de cenário, né? Porque vai ter que pagar para o seu professor, mas que você também tem que ganhar um pouquinho em cima, né? Então aí você precisa fazer uma conta, entender quanto que você vai ter que pagar para esse professor que vai estar atuando para você e o valor mínimo que você gostaria de ganhar por fazer a gestão, porque a gestão dá muito, muito trabalho, Evandro. Tá? Consegui te ajudar nessa primeira parte aí da pergunta? Sim. Tá. Então, agora nós vamos para a segunda, da mista. A mista, antigamente, nós tínhamos um posicionamento, independente da categoria, tentar privilegiar o homem do lado esquerdo, no caso de 2 destros, né? Para deixar o homem com o forehand no meio da dupla. E isso, há algum tempo, eu já venho defendendo de maneira diferente para os alunos que jogam comigo. Se entende muito mais hoje de estratégia e tática de beach tênis. Então, hoje, atletas que são treinados, professores que são orientados por mim, eu sugiro a seguinte maneira, que quando vai sacar, então, por exemplo, eu estou jogando contra você, obviamente eu vou sacar mais do lado direito para te deixar com o forehand. Agora, quando a nossa dupla vai devolver, dentro daquela regra, né, que a gente já falou sobre isso, de posicionamento, se você, enquanto devolvedor de saque, conseguir se posicionar na diagonal da mulher da outra dupla,
independente se você vai ficar do lado direito ou esquerdo, é melhor, né? Eu não sei se todo mundo entende o que eu estou querendo dizer, mas uma vez que a gente está na diagonal, na cruzada, de onde sai a bola, essa pessoa está mais exposta, porque 3, 4 e 5. E a que está na paralela vai cobrir a 1 e a 2. Isso para os meus alunos, tá, Evandro? Para o homem tentar ficar na diagonal da mulher. Agora, se é um nível muito bom, ou A muito forte, aí é invertido. Aí é na paralela da mulher. Porque nós já falamos sobre isso e talvez você se lembre do que eu já falei e vou repetir para as outras pessoas que nunca estiveram comigo ou não escutaram falar. Em categorias baixas, que os jogadores jogam menos em qualidade de jogo e não em tempo, a preparação do ponto deve ser feita na cruzada, porque isso dá mais tempo para você se movimentar. E torna uma maneira de trabalhar o ponto tentando se proteger e não ter a oportunidade de matar o ponto, tá? Então, até eu diria que o ponto se trabalha na diagonal. Agora, numa categoria A e Pro, a gente deve tentar paralela. Por quê? Porque na paralela fica mais fácil para eu e o meu parceiro ou parceira, para a gente tentar interceptar juntos a próxima bola. Então, a grande divisão é a seguinte: até a categoria B, ponto não para tentar ganhar o ponto, e sim para não deixarem que ganhem o ponto da gente. E da categoria A, a gente trabalha o ponto tentando ter a oportunidade de matar o ponto e não de se proteger. Tá? Então, Evandro, eu falaria muito para você ficar na diagonal das mulheres, para a primeira bola ou a primeira e segunda bola do ponto serem no homem e não na mulher, porque uma vez que eu jogo no homem, eu garanto que ele vai ficar ali e não vai entrar no espaço da mulher na bola seguinte. Então fica mais fácil para eu encontrá-la. Diferente que se eu jogar a primeira bola na mulher, a segunda na mulher, a terceira na mulher, vai estreitando esse espaço. Então, criar essa coisa de que o homem precisa ser usado no jogo para que sobre espaço para a mulher jogar. Tá? Alguma pergunta mais, Evandro? Quer alguma estratégia diferente de... vou falar uma... Você não me perguntou, mas eu vou te dar eu vou falar mais uma informação. Quando tem homem e mulher jogando juntos na mista, acredito que todo mundo aqui saiba que o homem tem que sacar por baixo, né? É uma regra mundial. Então, entre o homem sacar por baixo e a mulher estar na frente, ou a mulher sacar por cima e o homem estar na frente, basicamente a maior probabilidade de se ganhar o game é quando a mulher saca e o homem fica na frente. Muitas vezes, quando começa o jogo, a primeira combinação de saque que tem que ter é aquela com a maior probabilidade da dupla ganhar o game. Então, a dupla tiver a maior chance de ganhar o game quando a mulher saca e o homem está na frente, a primeira vez que a sua dupla sacar tem que ser nessa combinação. Porque conforme o set vai rolando, existe muito mais chance dessa composição de saque se repetir do que a segunda opção que vocês mostrarem. Deixa eu dar exemplo para ficar mais claro. Vamos lá, eu estou jogando dupla com o Evandro. E no meu caso com o Evandro, a gente tem mais chance de ganhar o game quando eu saco e ele está lá na frente. Então, vamos dizer que... E vai começar o jogo. Independente se é a minha dupla que saca ou a sacar, a gente vai colocar essa combinação nossa primeiro. Por quê? Vamos dizer que começou sacando. Então, nós sacamos uma vez, fizemos 1-0. A outra dupla sacou, vamos dizer que a gente ganhou o game também, ficou 2-0.
Nós sacamos novamente, ficou 3-0. A dupla adversária sacou novamente, ficou 0. Nós voltamos a sacar 5-0. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que dentro do placar que for o 7, a segunda maneira que nós decidimos sacar no nosso game de saque, possivelmente não se repita dentro. Todo mundo entendeu? Ou não? Então vamos, mais ou menos, Evandro? Então vamos lá. Evandro e eu vamos jogar. O que eu falei? Eu comecei sacando. Se eu comecei sacando e o 7 foi 6-0 ou 6-1, eu saquei 2 vezes no 7 e o Evandro só sacou uma. Então, quando o 7 é mais rápido, quem sacou primeiro vai novamente. Agora, imaginem que nós não tivéssemos pensado nisso. E a pinação nossa foi o que nós começamos sacando. O Evandro sacando. Então, o Evandro teria sacado 2 vezes e eu teria sacado uma. O que não é bom para gente. O 7 é 6-3, 6-4. Aí todo mundo vai sacar pelo menos 2 vezes. Só que quem começa sacando antes tem maior chance de sacar mais vezes do que o parceiro. Entenderam? Entendi. Agora sim. Entenderam? Então, isso vale, Evandro, e para todo mundo que está me escutando, mesmo para as duplas. Não, imagina, Evandro, que você está jogando com o Luiz e vocês tendem a ganhar mais o game quando você saca. Na hora que por que o Luiz sacar primeiro e não você? É melhor sacar com a combinação que vocês têm uma maior chance de ganhar o game, para que isso se repita. Bah, nunca tinha pensado nisso. E é por isso, Evandro, que existe a regra que toda vez que vai começar um 7, a ordem do saque é refeita. Então, vamos dizer, começou o jogo. Primeiro, tá 0-0. Primeiro game, você vai sacar, tá? E aí, rodou o 7, terminou, acabou o primeiro 7. E a sequência seria o seu parceiro. Só que como vai começar um novo 7, fez o primeiro. Como vai começar o segundo 7, é um novo 7, você pode sacar mesmo que na ordem fosse ele a sacar. Porque sempre a gente tem que estar sacando na formação que mais privilegia a gente. Tá? Certo. Entendeu, Gabriel? Fora que o homem sacando por baixo é uma droga, né? É uma droga. E aí, às vezes, por falta de pensamento e de estratégia, eu vejo muitas duplas mistas, o homem começando a sacar, falando, não, é a mulher que tem que sacar primeiro, porque ela saca por cima. É muito mais eficiente o saque por cima do que por baixo. É muito mais eficiente que o homem esteja lá na frente para a primeira bola do que a mulher. Então, enfim, hoje o jogo, ele é muito mais pensado do que antes. Antes ganhava quem errava menos. E isso, ponto final. É um quebra-cabeça. Entendi. Beleza? Gabriel, você quer me fazer uma pergunta? Oi, Marcela, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem com você? Tá bem também. E aí? Eu tenho duas dúvidas, puxando muito do que você já falaram. A primeira dúvida em relação ao planejamento das aulas. Eu gosto muito de. Hoje eu tenho muitas turmas em quadras diferentes e níveis muito diferentes em turma. E de onde eu vim, de onde eu aprendi, principalmente em relação ao desgaste do professor fora de quadra, eu aprendi a fazer um planejamento, um tema semanal, e aí a gente vai adaptando esse tema em relação ao nível, à quantidade de alunos, as variáveis da turma. Porém, eu sinto que cada aluno meu tem uma necessidade muito diferente. Tem às vezes, muitas vezes chega um aluno que ele quer mudar uma coisa
uma turma que quer fortalecer a parte tática, não está nem para a parte técnica, uma turma que quer lapidar, joga muitas vezes na semana e quer lapidar a parte técnica para melhorar o volume. E aí eu queria saber o que você acha em relação a essa parte de planejamento. Eu sinto Tá que o legal, planejamento mais tá específico, legal. por demandar mais tempo, agrega um valor um pouco maior na aula. Sim, Gabriel, existem alguns cenários para essa colocação que você falou. Deles que eu acho que você tem que levar em consideração é o nível dos seus alunos, tá? Se você tiver alunos que são mais iniciantes, eu prezo pela maneira que você falou, e é isso que eu falo nos meus cursos que você falou, e é isso que eu falo nos meus cursos, para a gente ter uma programação semanal, só que, claro, dentro dessa programação semanal, existem as necessidades individuais. Por exemplo, vamos dizer que para essa semana você programou curta e lobby. E dentro das turmas que você tem pessoas que fazem a curta e lobby muito bem feita e outros alunos que você vai manter a curta e lobby para todos. O que vai diferenciar é o nível de informação e de cobrança que você tem com seus alunos, tá? Então isso é uma coisa importante para você. Então se você me disser que você só dá aula para amadores, eu vou te falar, Gabriel, a melhor maneira para você ter controle, para você conseguir amarrar informações da semana anterior para essa semana e levar para a semana seguinte, é você mantendo o mesmo ou os mesmos objetivos, tá? Agora, se você me disser assim, Marcela, não, eu tenho uma galera que joga bem, que joga A, ou eu dou treino para prós, ou eu dou treino para prós. Aí o cenário muda radicalmente. Galera, você tem que sanar problemas, tapar buracos. Então, basicamente, o que é melhor? A gente tenta identificar onde está o problema, para ver o ponto fraco dele. Então, longe de torneio, a gente melhora o que está ruim ou melhorado, e próximo de torneio, a gente fortalece o que está bom. Porque a gente bate na tecla lado mental de quem joga. Então, por exemplo, se você tem atletas A ou Pro que jogam bem, mas que vão ter um torneio daqui a pouco, você vai ter que pegar o que essas pessoas fazem bem, ter muita conversa com elas para que elas estejam no torneio sem encanação, sem noia na cabeça. Agora, para a galera que joga menos, você precisa subir o sarrafo do que ele faz mal, para que aquilo não seja um buraco no jogo. Eu posso te dar uma resposta para um nível de aluno e uma resposta como de aluno. Então, se são amadores, até a categoria B+, tenha sempre seu objetivo, variando o que você cobra e o que você dá de dica para aquele determinado golpe para o seu aluno, tá? A outra Sabe por dúvida quê? Desculpa, Oi? Gabriel, deixa eu só encerrar. Eu não sei se você vai continuar no mesmo tema, só porque é importante para te falar. Os amadores, quem joga menos, existem algumas maneiras deles aprender. E uma das principais maneiras é por associação, Sim. por juntar informações. Então, eu vejo o lado bom quando a gente programa treino, a informação da semana anterior e Faz o link, vice-versa. né? É uma maneira de você. Não é que você deu a aula de curta e lobby só nessa semana e semana que vem você já não fala mais sobre curta e lobby. Né? Você traz você reforça o que foi falado em curtas e lobby, junto com novas informações. Por exemplo, vamos dizer que semana que vem você está falando sobre devolução de saque. Né? Então, tá a informação. E quando você associa, não fica um ensino. Sabe aquela coisa que falam de ensino? Não é cada ensino dentro de uma gaveta, que na verdade a gente deveria tentar Tá tudo conectado. englobar tudo. É uma aula de Exatamente. curta e lateralização para fazer o smash, outra aula de curta, de lobby e base frontal para fazer a defesa, né? Tudo sempre linkado, tudo entendido, sim. Exatamente. Agora, por exemplo, hoje eu tive
Tem duas jogadoras que eu treino profissionalmente, mas à distância, né? Elas estão em outra cidade. Hoje eu tive reunião com uma delas e com elas a minha conversa é sempre assim, longe de torneio, o que vocês querem treinar? O que está tirando o sono de vocês? Claro que eu vejo o jogo delas, eu assisto, até para ter a minha percepção, que muitas vezes é diferente da delas, né? Muitas vezes é diferente da delas, né? Mas é tentar ser quem joga bem, tá? Sim, E longe de torneio e perto sim. de torneio, do lado mental do atleta. O amador, o lado mental a gente faz através da ação, tá? Então vamos lá, você consegue, experimenta tal coisa. Ó, eu vou fazer um vídeo de você batendo bola, experimenta assistir, porque a sua percepção pode ser diferente. Então, assim, Uhum. o que é o difícil hoje, Gabriel? É a gente entender que cada aluno é de um nível e que cada aluno precisa ser ensinado de uma maneira. Uhum. E em relação vou puxar um gancho dessa mesma área em relação ao planejamento, mas em relação a tipo de aula, né? Cada professor, eu sinto que tem aqui na minha cidade, por exemplo, em Belo Horizonte, cada professor meio que é marcado por alguma coisa. Tem professor que é extremamente técnico, tem professor que é super fã de um volume, que trabalha muito semi-aberto. Em relação vamos separar aí por nível, a gente vai ter o amador iniciante, o amador que já tem uma noção maior do jogo, um cara que joga CB, e o avançado, que é o cara que joga A mais, né? Em relação a nível técnico, tático e volume, nesses níveis, o que você acha mais importante? Para o amador, para o intermediário e para o avançado? Tá. Para um nível mais iniciante, com certeza precisa ser uma aula com bastante embasamento técnico. Só que qual o desafio em falar muita coisa técnica para iniciante? Ele pode achar muito difícil, ele pode achar chato, pode achar aula monótona. Então, o desafio para iniciantes é você não abrir mão do quesito técnico, né? O aluno, seja lá o que ele vai fazer depois, mas ao mesmo tempo, muito bom. Por exemplo, eu tenho alunos que são extremamente técnicos, mas que por algum motivo, numa determinada. Eu começo a falar alguma coisa, como eu sempre falei, e eu percebo que naquele dia a pessoa não está muito afim desse detalhamento técnico. Então, eu acho assim que quando a gente vai ensinar o beach tênis amador, ele é amador. Ele não é de aula. Então, eu prezo pela aula do amador como um atendimento a um cliente. Claro que eu tenho a minha linha. Eu sou uma pessoa bastante técnica, eu gosto de falar bastante, mas se eu percebo que o meu aluno naquele dia não está muito afim de ouvir muito, eu deixo nesse botãozinho e deixo a coisa correr um pouco mais. Agora, tem um pouco mais. Agora, para essas habilidades, que são a nova geração que almeja ser jogador profissional de beach tênis e os jogadores profissionais de beach tênis, esses não tem conversa. É sim ou sim fazer o que tem que ser feito, porque ali nós estamos falando de alto rendimento. Agora, para o nível amador, não. Então, assim, já que você me pediu para eu detalhar, eu acho que em amador, a nível técnico, tá? Até no nível mais avançado. Agora, o que vai mudando a proporção, quanto mais iniciante é o jogador, mais parada e técnica é a aula. Quanto mais avançado o jogador, mais dinâmica e com situações de jogo é a aula. Então, o que eu tenho receio em te responder, dependendo das palavras que eu usar com você, porque não é só você, são pessoas que vão ouvir eu falar isso também. Cuidado, eu vejo muitas pessoas abrindo mão do quesito técnico, de dar dicas técnicas, de insistir na técnica do aluno, porque ele já joga B ou A. Não, esse cara ou essa mulher, ele sempre vai ter o que melhorar. Mesmo os profissionais, por exemplo, uma das profissionais que eu falei hoje, que eu passei o treino para ela, tem um ajuste dela. E é um ajuste técnico. Você fala, putz, a menina joga prova, vai jogar o BT200 com uma italiana. Assim, ela tá mal e ela tem quesito técnico ainda? Tem. Ela vai ter paciência ou não esse ajuste técnico? É problema dela.
Ali eu estou falando de alto rendimento. Então, assim, você quer jogar bem? Você confia no que eu estou te falando e no que eu estou enxergando do seu jogo? Então é melhor você fazer esse ajuste. Agora, para o nível amador, Gabriel, é muito delicado. Eu, que sou uma pessoa extremamente técnica, muitas vezes eu chego para dar aula e eu tenho um grupinho de mulheres que elas falam que elas fazem complô. Tem dia que elas falam assim, ai, não, professora, hoje só jogo, só jogo. Sim. Falo, tá bom. Aí tem e- dias que eu tento negociar. Ah, então tá aham. bom, 2 exercícios. Ou, tá bom, vamos fazer jogo, só que você joga, vamos fazer jogo, só que você jogos todos direcionados, todos com regra diferente, tá? Uhum. Assim, entender também que o atleta amador ele tá ali querendo melhorar, mas às vezes é a única hora do dia dele que ele tem para relaxar, né? Exatamente, É. exatamente. Então, E, e e isso é, e, e é uma coisa muito delicada quando a gente fala em quesito técnico. Vamos tocar, então, por exemplo, na pior ferida técnica que existe no beach tênis amador, empunhadura. Né? Então, aham. assim, a empunhadura, nós que somos professores, a gente sabe os benefícios e os malefícios das empunhaduras. Agora, se o aluno amador não quiser experimentar e treinar a empunhadura que a gente acha que é melhor para ele, a gente vai ter que aceitar, porque ele é um aluno amador, ele está ali para se divertir. Aí a nossa função vai ser com que ele jogue o melhor possível dentro dessa característica dele. E assim, até onde é esse limite? Eu, como aluno também, já passei por vários professores onde não, o tênis é um esporte muito amador, né? E essa flexibilidade do professor de entender a demanda do aluno e flexibilizar o planejamento, a aula, porque eu já tive aula com alguns professores, que assim, a minha aula é essa, se você não quiser assistir essa aula, se você não quiser fazer a que eu quero, você pega suas coisas e vai embora. E aí, por um lado, eu tenho Então, Gabriel, muito aluno iniciante. Eu queria trazer mais alunos intermediários que eu digo, o cara que está jogando uma Czinha, está subindo para B, que eu conseguiria ser um pouco mais exigente, colocar um pouco mais de pressão, mas com essa flexibilização que eu dou para os meus alunos, eu sinto que eu já não chamo tanto esse público, porque aí a minha aula, o que eu digo como minha aula, a minha imagem como professor sempre está ligada a esse nível mais casual, entende? tá, entendi. Gabriel, é muito delicado, porque assim, ensinar um professor a sequência de exercícios, o que é a parte boa do golpe ou ruim, é razoavelmente fácil. O que você está me perguntando é um feeling, é um sem pelas suas horas em quadra, pela sua Ah, experiência em quadra. O que eu posso te falar? Faz 16 anos que eu dou aula de beach tennis. As pessoas me veem como uma pessoa técnica. Qual é o meu desafio? Eu sempre certeza que eu tenho muita coisa para falar para os meus alunos. Só que muitas vezes eu sei que a grande maioria, por mais que tenha me procurado, que eu tenho esse perfil técnico, não está disposto a escutar tudo que eu tenho para falar. ou às vezes Então, não tem qual é maturidade, né? qual é o grande desafio hoje da aula de beach tênis? E por isso que eu sempre vou ser crítica às aulas com mais do que 4 pessoas. Uhum, Porque é impossível você atender com qualidade acima de 4 pessoas. Porque com 4 uhum, na quadra, você já vai ter que estar ligado, aquela pessoa ali gosta mais de técnica e hoje a mulher ali, hoje ela está um pouco estressada, está quieta, eu vou deixar ela mais na dela. Esse cara aqui, nossa, hoje ele quer treinar. E aí, como é que você vai agregar tudo isso numa aula? E aí eu acho que sempre entra, Gabriel, a clareza no que você fala. uhum, Pessoal, nós temos aula em grupo. Eu quero atingir um pouquinho o objetivo de cada um. Só que como vocês são um grupo, é normal que tenham diferenças. Então, olha, eu preciso atender vocês. Eu percebi, fale, não tenha medo de falar. Eu uhum. percebi que hoje o fulano e o ciclano estão querendo uma coisa mais suave. E o tananã e o tananã estão querendo uma coisa mais pegada. Vamos fazer o seguinte? Essa primeira parte da aula, eu vou focar numa parte mais técnica, que vai ser muito legal para o fulano e para o ciclano. Mas na manhã, aproveitem para se desafiarem, para
para saírem da zona de conforto. Depois nós vamos fazer uns jogos e vocês que estão mais nessa pegada técnica vão ter a oportunidade de na hora do jogo colocar a coisa. Então eu acho assim, tudo que é falado, Gabriel, eu acho que é melhor. Só que isso não pode fugir da sua linha de ensino. Uma coisa é você ser extremamente técnico e eventualmente você fazer uma aula mais de boa. As pessoas estão procurando você porque você é técnico. E o seu grande desafio vai ser rodar vários pratos ao mesmo tempo. Como que você pode fortalecer isso? Você dá uma aula mais tranquila, você dá uma aula mais técnica e documente isso. Coloque no seu grupo de WhatsApp de alunos, poste, mostrar para as pessoas que você é versátil. E versatilidade não tem a ver, desde que você, quando a pessoa vier com você te procurar determinada coisa, responder para ela de acordo com o que ela procurou. É isso que eu estou querendo dizer, mais ou menos. Então, a gente tem que dançar conforme a música, porque o que a gente faz é atendimento a cliente. Eu não gosto desse perfil que fala, se você, eu estou falando para você fazer o volante forehand assim, fazer assim, nem vem fazer aula comigo. Essa prepotência, essa grosseria me como insegurança, tá? Isso é uma coisa minha, Marcela, tá? Tá bom. Obrigado, viu, Marcelo, pelas dúvidas, pelo Imagina, Gabriel, atendimento, estou à pelo carinho. disposição, cara. Estou à disposição. Estou à disposição. A Ana Entre Arenas, tenho aulas 14 horas. Se der, gostaria de saber quais dicas você dá para formatar um torneio Kids, pois em setembro pretendo realizar um torneio Kids em Porto Alegre, mais âmbito Rio Grande do Sul. Já tenho a chancela da federação, sub-14, sub-12 terão ranking. Estou pensando em fazer sub-10 e sub-6, apenas um circuito. Se puderes contribuir, ótimo. Anne, totalmente festivo, totalmente em ação para todas as crianças que participarem. Dê a oportunidade para elas participarem do que elas quiserem. Não são obrigadas a participarem de alguma coisa para terem direito a estarem no evento ou a receberem um brinde, qualquer coisa que você dê. Minha sugestão para você é o que a gente fala dentro do módulo Crab Kids. Se eu fosse você, eu faria estações de desafios, não vou nem dizer de competições. Então, a gente tem a estação número 1, que é desafio de saque. Estação número 2, que é desafio bater bola com o professor. Estação número 3, que é desafio rebater bola entre eles. Faça estações e não fica focada em competição, não. 12 e 14 você já vai fazer ranking. Ideal isso aí, tá? Espero ter ajudado. O que mais? Alguém quer me filmar? Tem uma moça de óculos que está com o celular Samsung. Samsung, qual é o seu nome? Pode falar comigo. Não te escuto. Tá? Deixa eu abrir o microfone, peraí, vou te ajudar. Pedir para ativar o som. Vamos ver. Alô? Não. É no seu comando. Embaixo tem o microfone do lado esquerdo. Aí você clica em cima dele e vai abrir o microfone. Não? Não, né? Ou se você quiser me escrever alguma pergunta no chat, fica à vontade. O Anderson eu ainda não falei. Tem um outro argentino aqui embaixo que está escrito como Mistral. A Cris não falou comigo. Pessoal, nós estamos em cima do nosso horário, mas Agora sim. Foi, Oba. Oi, Marcela, eu sou a Mari, fiz o curso com você em 2018. É verdade. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo Eu estou bem. aqui ouvindo, porque é sempre bom ouvir você, aprender com você, né? Então, eu estou aqui ouvindo. Eu estou até fazendo algumas outras coisinhas ao mesmo tempo. Eu queria pedir desculpa que eu fiz umas besteirinhas aí. Não, fica tranquilo. Eu que agradeço a sua participação. Se tiver alguma dúvida, é só Obrigada. abrir o microfone e perguntar. Tá ok, obrigada. De nada. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta?
que está por aí, fiquem à vontade. Vou aproveitar, Marcela, para começar de novo o ciclo. Diga. Um comentário e outra pergunta. Aqui no Nordeste, a turma do Master, não vou dizer o 40, né? Porque o 40 não sei se está no Master, mas 50, 60, 70, estão brincando bastante, fazendo torneio. Aí, assim, vamos supor, se for a turma dos 60 mais, ou então dos 50, o 49, melhor, o 48 e o 58 não participa, fica só olhando, porque tem por idade, né? É o Master, ou é 50 ou 60. E tá bem Tá. bacana isso. E cada dia que passa, aumenta mais a turma dos cabelo branco brincando, né? Aí os mais novos têm que Que ficar só legal. olhando a gente brincar. Que legal, Eu- Fernando. É só o comentário. E a pergunta, assim, o que é que você escuta falar aí do futuro do beach tênis nas Olimpíadas? Você já deve ter ouvido falar algumas vezes sobre isso, né? Outros parceiros seus devem perguntar, mas é uma curiosidade nossa por aqui também. Ah, legal. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma observação antes da sua primeira colocação. É muito legal porque é levantada a bola já há algum tempo que precisa trazer crianças para o beach tênis, para que o beach tênis, para que o beach tênis dure mais, né? Porque ele chegou sendo praticado, mas ao mesmo tempo eu vejo uma longevidade muito boa para o beach tênis. E vou falar, essa galera de 70, ouso dizer até mais, 75, 80, você vai ver daqui a pouco como vão começar a ânsia e a ideia. Vão começar a surgir torneios em trios e não em duplas para ficar mais acessível para essa galera mais velha. Né? O importante é manter a pessoa fazendo atividade física, se divertindo, isso é o grande interesse. Quanto a essa parte de Olimpíadas, Fernanda, eu te confesso que eu tenho mais, pensando no curto prazo, eu tenho mais vontade do que esperança. Eu acho que muitas coisas precisam ser melhoradas dentro do beach tênis. Obviamente, muitas já melhoraram, mas eu acho que tem um caminho importante ainda. Acho que tem um caminho importante ainda para o beach tênis percorrer melhor essa parte amadora, estruturar melhor a parte de arbitragem, que essa parte. E tem uma coisa que eu acho importante, até para que as pessoas continuem olhando para o beach tênis com olhos brilhando, né, de amor. Mas tem uma coisa que me preocupa bastante, já me preocupa há algum tempo e cada vez mais, que é a falta de fair play nos torneios, né? Então, esse excesso de confusão que está tendo dentro dos campeonatos amadores, de torcidas contra torcidas, torcidas tentando perturbar jogadores. Então, são coisas assim que eu acho que precisam melhorar bastante dentro do beach tênis, já melhoraram, mas eu não vejo o beach tênis tão cedo nas Olimpíadas, tão cedo nas Olimpíadas. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito mais vontade real. Mas eu acho que assim, os campeonatos no Brasil estão ganhando um porte, né? Agora em São Paulo, aqui em outubro, tem um que vai ser muito grande, fora outros que já aconteceram. As grandes empresas de torneio agora estão organizando torneios grandes. Então, eu acho interessante isso para o beach tennis, porque está dando esse fortalecimento. Mas eu acho que ainda vai demorar. Tranquilo. E, consequentemente, você vai ter muito trabalho pelo Brasil, porque cada dia que passa, abre uma arena aí numa cidade no interior, na capital também, e assim vai. Aí as pessoas precisam de treinamento também, né? Fernando, mas você sabe que esse é um desafio já há algum tempo, que como tem muitos lugares abrindo, sempre a oferta de professores foi menor do que a demanda de lugares para trabalhar. Então faltam professores para trabalhar. Então faltam professores no Mercosul. Eu vejo muitos professores zero preocupação de capacitação, porque já tem um emprego garantido, entende? Então muitas pessoas não estão se capacitando e outras pessoas estão procurando qualquer capacitação, porque hoje em dia existem muitas capacitações, o que eu vejo com bons olhos isso, porque as pessoas podem comparar opiniões, mas ao mesmo tempo precisa ter critério, porque eu vejo muitas pessoas às vezes procurando qualquer capacitação barata
para simplesmente ter um certificado e poder dizer que fez uma capacitação em beach tênis. Então, esse é um momento, Fernando. Eu vejo, sim, um crescimento legal, e por isso que eu falo, os professores que se capacitarem com qualidade, que tiverem a postura dentro do trabalho, mudou a vida dessas pessoas numa crescente muito grande. Ô, Marcela, eu posso complementar aqui essa Claro, discussão que vocês estão Gabriel, tendo? claro. Eu sou daqui de Belo Horizonte e eu acho que todo mundo sabe que temos duas federações, né? A do CBT, né, que é do tênis, que faz os torneios federados, e a CBBT, que o fundador dela aqui de Belo Horizonte, Luiz Basílio. E linkando com esse assunto das Olimpíadas, você acha que o caminho de ter duas federações, o caminho da gente ter a nossa própria federação, é um caminho mais saudável em relação a longo prazo, ou o caminho da gente continuar sendo agregado à Federação do Tênis, é como se não como se fosse um subesporte do tênis, né? Eu não sei, eu já estava discutindo isso com alguém e eu não lembro qual o esporte que a gente estava falando, mas falando que assim esse X esporte só andou depois que eles criaram e fortaleceram a própria federação. Entendi. E vivendo aqui em Belo Horizonte, você vê como que é uma disputa de ego muito grande sobre quem fez o quê, quem fez sobre o quê. Eu vejo que as pessoas às vezes querem colocar o nome delas à frente do esporte. Tá, legal, Gabriel. Me fizeram uma pergunta muito parecida no nosso bate-papo do mês passado. Puxa, aí quem me conhece sabe que eu não fujo às perguntas, né, às respostas. Acho assim que tudo o que acontece dentro do beach tênis deveria ser para ajudar o beach tênis. A gente vê hoje não é muito essa realidade. Existe uma disputa de ego, eu acho isso uma besteira. Eu acho saudável que existam mais do que uma entidade, ou federação, ou confederação, porque eu acho que quando existe uma outra, acaba sendo uma motivação para que você Sim. saia da zona de conforto e tente ofertar uma coisa que seja de melhor qualidade, tá? Isso olhando o lado saudável da história. O problema é que o lado não saudável da história é quando uma começa a querer competir com a outra e exigir exclusividade de quem participa. Então, por exemplo, eu que estou à frente, né, de capacitação, né, ninguém me contou, eu não vi em nenhum lugar, mas me ligaram, né, entraram em contato comigo de ambos, e é sempre uma conversa assim, olha, vamos fazer tal coisa, só que é de maneira exclusiva. E aí, eu sou muito defensora de liberdade, porque eu acho que a liberdade, ela sempre vai te colocar numa via da todo mundo, e não Sim. direcionar a sua ajuda para um lado só. Então, se você me pergunta se isso é bom ou ruim, só o tempo vai falar. Se você me perguntar qual é a minha opinião, se tem que ser uma ou se tem que ser duas, para mim tanto faz, desde que não haja o lado negativo da existência, de duas. E o que a gente pode fazer para isso acontecer? Eu não sei, porque isso é do ser humano, tá? Então, por exemplo, uma federação entrou em contato comigo pedindo para eu cuidar da capacitação desse determinado estado. Falei, puxa, que legal, é uma credibilidade bacana. Poxa, me explica um pouco mais como é que seria? Seria da seguinte maneira, nos outros estados você pode dar os seus cursos normais, mas quando você der o seu curso dentro aqui do estado em questão, a tia da sua pizza para a federação. Isso eu entendi, porque a partir do momento que gera uma parceria, eu sei que eu tenho que pagar para essa pessoa, essa entidade que está entrando. Eu falei, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? A Preb vai ganhar com isso? Nada. Eu falei, pera, então eu vou resolver um problema de vocês e vocês vão tirar uma fatia da minha pizza? Então, assim, isso aconteceu com uma federação, aconteceu com uma confederação, aconteceu com a outra confederação. Então, esse é o problema. Eu acho, às vezes, que eu sou muito romântica em se falar as coisas e as pessoas não enxergam esse caminho. Quando, Sim. na verdade, eu acho que isso pode ser colocado em prática.
Então, por exemplo, eu, Marcela, que não tenho ter vínculo com nenhuma entidade, eu tenho que confrontar por essa minha postura de não estar e não abraçar nenhum dos lados, de algum lado, entendeu? Então, assim, Entendi. independente se é um ou se são dois, Gabriel, pouco importa. O que importa é que deixem o beach tenista jogar e que não exijam que ele tenha uma determinada postura e abrir mão de outra, tá? Essa é a minha visão. Obrigado, Marcelo. Imagina, Gabriel. Pô, fica aí à vontade. O Anderson levantou a mão. Anderson, pode falar, por favor. Ô Marcela, boa tarde, está me ouvindo? Estou assim. Queria te agradecer, viu, pela qualidade dos seus cursos, né? Fiz o Imagina. CRAB 1, CRAB 1, CRAB 2, consegui essa semana fechar o Mentor 1, estou esperando o certificado, e a semana que vem já estou inscrito aí, começar o Mentor 2, ok? E final do mês aí tem o Muito obrigada. CRAB Kid. Já fiz a minha inscrição, estarei presente aí para usufruir desse curso tão maravilhoso aí. E Muito te obrigada. perguntar, tem alguma previsão, tem a previsão do CRAB Practice na região sudeste aí, Minas Gerais, alguma coisa? Bom, nós fomos recentemente a Belo Horizonte e fizemos recentemente aqui em São Paulo. O Practice a gente tem agendado em Natal, agora em agosto, e a gente está com datas em aberto. Como que a gente tem feito, Anderson? Até o que eu estava falando por dia, existem muitas capacitações. Então, isso diluiu, né? Antigamente nós tínhamos muitas pessoas em cursos e hoje a gente não tem mais, deu essa diluída. Quem mantém ainda bastante gente em cursos são entidades, e com entidades não tem como morar, né? O que nós temos feito? Nós temos pedidos. Então, se você me disser assim, olha, Marcela, eu tenho aqui um grupo de tantas pessoas interessadas no tal, o que você consegue de disponibilidade de data para a gente? Então, é isso que nós temos feito, Anderson. Então, quando a gente entende que uma determinada região do país está precisando e quer que a capacitação esteja lá, a gente entende qual é o módulo, vê na nossa agenda com a agenda do local interessado, e aí a gente faz acontecer. Então, assim, fixo hoje, certo, a gente tal, em agosto. E as outras datas nós estamos estudando oportunidades e necessidades por aí. Então, onde você está exatamente? Eu estou em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba e Uberlândia são dois polos que a gente tem interesse em levar. Os módulos, principalmente, porque nós já fomos a Minas Gerais, aí perto, com Kids. Nós queremos levar módulos 1 e 2 comigo e o Practice com o João Marcelo. Porque nessa região nós nunca estivemos. E essas regiões que nós nunca estivemos, a gente prefere que são essenciais, que são 1 e 2. Então, se você conseguir fazer uma força-tarefa, é só, levantei uma galera aqui, aí eu mando a bola para vocês. Que data que todo mundo ou que a maioria poderia? Aí, juntos. Obrigada. Evandro, você levantou a mão de novo ou você esqueceu a mão levantada? Acho que esqueceu, né? Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Cris, Flávio, Arthur, que eu não falei ainda. Tem aí o Mistral BT, Argentina e Brasil. Fiquem à vontade, nós já demos o nosso horário, mas vamos para mais uma pergunta, caso vocês tenham interesse. Se não tiverem, a gente finaliza. Colocou texto, Arthur colocou texto. Desculpa, Arthur. Deixa eu ver aqui, Arthur. Deixa eu subir aqui. Colocou fotos da quadra, colocou esse mês as quadras do clube estão em reforma para dar aula, mas apenas treinos mais técnicos de ajuste e estratégias. Não vi seu texto, Arthur. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. E o Mistral colocou, isso acontece aqui na Argentina também. A associação responsável por fortalecer e promover o esporte não faz isso como deveria e ficamos meio sem um respaldo.
o beach tênis poderia estar bem mais avançado aqui se tivesse essa ajuda. Isso, no geral, que é muito difícil também estar no papel das entidades, né? Que é sempre entidades, né? Que é sempre muito cobrado. Mas eu também sou uma pessoa que cobra entidades e precisam representar quem joga, ou quem seja lá quem for. E aí um movimento, seja na Argentina ou em qualquer lugar, para as pessoas entenderem o que de fato faz bem para o beach tênis, e isso, né? Hoje eu vejo o beach tênis amador levando o beach tênis profissional muito mais para cima, porque esse volume do amador fez os torneios crescerem, gerarem mais receitas. E hoje, se você pega um campeonato grande, com um patrocínio grande, por exemplo, você pega um banco, vamos dizer assim, né? Que eu sei que bancos estão de olho no beach tênis. Bancos vão entrar, eles não estão interessados no profissional, eles estão interessados no público amador, que é o maior número de pessoas que representam, né, quem eles querem atingir. Então, a gente vê um movimento amador. Então, eu acho que na Argentina, ou seja, lá onde for, se puder, ensino de beach tênis amador, a socialização das pessoas do mundo amador, eu acho que é um caminho muito legal para fazer a modalidade ir por um caminho legal. Marcelo, eu queria só falar um Diga, assunto Mari. meio que eu tenho uma curiosidade. Eu ouvi falar aí sobre o CREF, que está tentando regulamentar a profissão. Isso acho que é meio impossível hoje, né? Então, Mari, essa é a minha opinião também bastante. Eu acho que, minha visão, tá? Minha Marcela, ninguém me falou nada, é uma coisa exclusivamente minha. Eu acho que o CREF está tendo vista grossa, porque ele está vendo o movimento do beach tênis, o movimento de pessoas que não fazem parte do conselho dando aula, e ele está olhando aquilo e está deixando correr até para a modalidade se fortalecer. Não sei de que maneira eles podem atuar para tentar. Eu sou defensora que a pessoa precisa ter faculdade de educação física para ensinar beach tênis, tá? Por N motivos, que eu sempre falo. Eu acho que você tem que agregar as forças. O ensino teórico com a sua vivência prática, tá? Só não levam a um ensino de qualidade. Então, eu acho que tem que ter uma exigência. Agora, eu acho que o CREF, aos poucos, vai começar a olhar com mais olhos o beach tênis. Eu acho que ele deixou nadar um pouco. Agora, precisa pegar um pouco mais firme, até para fazer com que as pessoas procurem a universidade, né? Então, porque senão, se você cede muito e deixa muitas pessoas trabalharem sem a faculdade, você está indiretamente falando para as pessoas, não faz faculdade não, né? Não precisa fazer Valorizando a faculdade. profissão, né? Exatamente. E nós não podemos olhar para o beach tênis como uma coisa diferente de todas as outras modalidades que existem aqui no Brasil, que eu gosto muito de citar como exemplo, que eles têm uma parceria com o CREF. Então, o aluno da universidade, enquanto está na universidade, por mais que esteja nos primeiros cursinhos da faculdade, ele pode dar aula enquanto ele faz a faculdade. Então, isso acaba sendo uma motivação, porque você privilegia aquele que está fazendo a faculdade, ou seja, amigo, mesmo que você não tenha o CREF ainda, se você continuar aqui na universidade, a gente te permite dar aula com supervisão e tudo mais. E aí faz esse caminho de troca, né? Então, porque hoje o que é o pensamento do professor que não tem CREF? Putz, ai não, já tô velho. Ah, não, tem que parar para fazer faculdade, 4 anos, não, 4 anos, não, estudar com a moçada. Não, tenta viabilizar essa pessoa para a universidade. E eu sempre falo, Mari, você vai ter dor de cabeça, encheção de saco, correria, gastar dinheiro, ter que fazer prova, conviver com pessoas mais jovens do que você, caso você já seja mais velho. Só que são 4 anos, você não vai ter encheção de saco nenhuma. Porque hoje, o que as pessoas têm de liminar
para darem aula de beach tênis é uma bengala. Daqui a pouco essa bengala deixa de existir, porque a liminar uma hora é válida, outra hora ela pode não ser válida. CREF, uma vez que você tem o CREF, ninguém mais te tira ele. Então é uma questão de visão, né? Além de e tudo mais. Então Obrigada. eu sou a favor do CREF ficar em cima. Mari, eu nunca vi o CREF chegar num lugar a não ser denúncia. Eles ainda não estão indo. Eu nunca soube. Eu ouvi alguma coisa que eles não podem regulamentar esportes de raquete, é verdade isso? Não, nunca soube que isso seja verdade, porque existe uma regulamentação vinculada ao tênis e aos esportes de raquete. Então, quando o CREF se tornou exigência, né, se não me engano, acho que foi em 98, naquele momento você precisava comprovar que você ensinava há pelo menos 5 anos. Então, mesmo dentro da flexão, existe uma regulamentação, tá? Obrigada, Marcela, mais uma vez. Eu adoro aprender com você. E eu adoro estar com você. Fazia tempo que eu não te via. Fazia tempo que eu não te via. A ponto de... Vou fazer um curso, estou precisando. Vai ser um prazer. Obrigada. Só para finalizar, pessoal, o Flávio colocou uma mensagem aqui no grupo, eu vou ler, e aí nós vamos fazer essa como a última, até porque já são 2h15, para não prejudicar ninguém, que eu falei que ia até as 2. Vamos lá. Boa tarde, Marcela. Teria uma ideia ou um programa específico para aula play com crianças de 8 a incentivar esse público a permanecer no esporte, visando a renovação e a continuidade? Minha preocupação vai nos levar à manutenção. Penso que só aulas têm sido cansativo para essa idade. 15 minutos de play não está sendo satisfatório para eles. O Flávio, eu não sou a favor também desse modelo, não. Técnico, não é qual é o problema? É que tem pessoas que olham para a aula Kids como se fosse uma adaptação da aula adulta, e isso não pode acontecer. Para a criança, existe uma nova programação. Eu não sei te exemplificar agora de cabeça, até porque eu não sou especialista nessa área. Eu estudei muito porque nós produzimos o material do Crab Kids. Então, com esse movimento que eu fiz junto com o Caramelo e o Renan, que são os especialistas do Mundo Kids, é o seguinte: existe um ensino específico para cada idade, ele tem que ser extremamente lúdico do que os pais querem, porque os pais querem que a criança tenha uma mini aula disso. A gente vê professores querendo agradar pais e desagradando alunos. Então, hoje, o grande de se trabalhar com kids é lidar com os ânimos dos pais quando eles veem que as aulas são muito mais flexíveis do que eles gostariam que fossem, porque elas precisam ser. É justamente o que você colocou. Elas precisam ser de incentivar a criança a ficar no esporte. Então, por exemplo, quando colocaram, né, sobre competição para kids, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, para não ser um tiro no pé dessas crianças, que vão entrar para competir dentro do beach tênis. Então, é que você mantenha o astral de aula individual, mesmo para essa galera de 8 a 12 anos, porque de 8 a 12 anos, você tem, às vezes, crianças que já jogam legal, que muitas vezes conseguem bater bola com adulto, só que não tem o respaldo fisiológico, técnico e biomecânico de um adulto. Não dá para se colocar junto, tá? Então, cuidado para você não manter. Eu faria um esquema de aulas para crianças, não deixaria só esses 15 minutos de disputa. Na verdade, a disputa ela entra como uma motivação para a criança. Então, mesmo nos primeiros exercícios, você coloca uma disputa de jogar a bola no alvo enquanto ela está treinando um saque, de fazer a catapulta como se ela tivesse ou do saque, fazendo com que ela tente acertar dentro de um... Então, tem disputa nisso, tem competição nisso, só que de uma maneira muito mais amistosa, de uma maneira muito mais inclusiva, e de que não é aquela coisa que você vai
colocar num pedestal quem ganhar. Não, tem que colocar no pedestal a criança que tenta e faz o melhor que ela pode, independente dela conseguir ou não. Isso é muito delicado. Então, se você não fez, é que você tem acesso e faça o nosso módulo Carb Kids, porque, modéstia à parte, é um conteúdo legal, tá? O Mistral coloca aqui, obrigado, Marcela, sou um admirador do seu trabalho, de ensinar, seu método é muito bom. Espero que quando esteja no Brasil consiga fazer um curso. Obrigada. E se um dia precisar que eu vá até a Argentina, eu adoro dulce de leite. Tô brincando. E se um dia vocês precisarem que eu esteja com vocês, é um prazer. Tenho o material todo em espanhol, me viro bem em espanhol. Então, se vocês precisarem, eu posso ir até vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Passar esse tempo, o tempo voa, né? Boa. E voa, né, Mari? Nós teremos novas oportunidades. E o que eu puder ajudar lá no grupo, podem me mandar. Alexia, me escreve, eu estou te esperando, tá? Me escrever, vai se falando. Pessoal, mês que vem nós teremos outro encontro. A ideia é que ele se mantenha mensal. Tudo bem? Obrigada, viu? Eu que Um beijo para agradeço. todos. Um beijo para vocês. Tchau, Obrigado, tchau. Marcelo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.